Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, naquela pequena cidade escondida atrás de uma enorme montanha e cercada por uma floresta muito densa e escura, o que tornava o ambiente ainda mais sinistro. Nessa cidade moravam dois jovens rebeldes, Valentina e Boris. Valentina tomava vários tipos de remédios, nunca estava satisfeita com nada. As pessoas diziam que ela era muito perturbada e evitavam seu contato. Já Boris, desde muito jovem, aprendeu a beber e usar drogas. Agora parece um adolescente sem futuro, perdido, andando pelas ruas em busca de mais e mais, um vício insaciável. Fora que ele pilota aquela moto como se não houvesse amanhã. Mas mesmo nas pessoas que estão à margem da sociedade, excluídos por um sistema fechado e cruel, eles podem vir a serem a salvação do planeta. Era um começo de noite fria e enevoada. Valentina caminhava ouvindo uma música depressiva nos seus fones de ouvido, mas mal prestava atenção nas letras. Ela havia acabado de ter tido uma grande discussão com os pais, sempre pelos motivos mais torpes e idiotas possíveis. E estava irritada, e isso era recorrente. Sua mente estava cheia de pensamentos sombrios. Ultimamente, ela vinha tendo pesadelos com palhaços assassinos que estavam vindo do espaço sideral. O intuito deles era tomarem a primeira cidade em que ela morava, para logo depois partirem para a dominação mundial. Ela olhou para o céu nessa noite e estava sentindo que havia algo de muito errado, como um presságio maldito que estava prestes a acontecer. Enquanto ela andava pelas ruas desertas, um brilho estranho cortou o céu. Valentina parou franzindo a testa. Não era um avião comum, era uma nave irregular, com luzes piscantes em tons de vermelho e roxo. E antes que pudesse processar o que via, a nave desceu em espiral e caiu com um estrondo na floresta próxima, fazendo todo o chão da cidade tremer. Nessa floresta havia uma pequena cabana, aonde morava um casal que catava lixo nas ruas. Eles dormiam em cima de um colchão sujo cheio de pulgas. Alguns palhaços esquisitos e com nariz vermelho conseguiram sair com vida do que havia restado da nave e pulverizou os dois com sua arma laser, enquanto eles sonhavam com um mundo melhor. Valentina, ciente do perigo que estava correndo e talvez querendo abreviar a sua vida, ela foi na direção de onde a nave havia caído. Não demorou muito e ela a encontrou. Estava cheia de destroços de metal e uma grossa fumaça ainda exalava da nave. De repente, sem muito aviso, gargalhadas saíram de trás das árvores e palhaços surgiram com roupas coloridas rasgadas. Eles tinham a pele muito pálida, eram altos e desengonçados e carregavam armas que zuniam com energia, raios lasers pulsantes que faiscavam em tons de verde e azul. Valentina se escondeu atrás de uma árvore, o seu coração estava disparado. Enquanto isso, na cidade, algo ainda mais bizarro acontecia. Uma enorme geleia vermelha do tamanho de um carro havia aparecido misteriosamente na praça central durante a noite. Era de um vermelho vivo, tinha um brilho viscoso e um cheiro doce que atraía os curiosos. Ninguém sabia de onde viera, mas alguns moradores famintos ou apenas intrigados decidiram prová-la. Minutos depois começaram a convulsionar, a pele coberta de bolhas roxas, e eles caíram mortos no chão. A geleia parecia estar envenenada, uma armadilha letal deixada pelos invasores, sabe-se lá como.
Ainda escondido atrás de uma árvore, Valentina escutou o barulho de uma moto se aproximando pela pequena trilha que os motoqueiros haviam aberto um tempo atrás. Na frente desse barulho estava Boris, um lunático que só queria saber de curtir a vida e fumar o seu baseado. E em uma atitude debochada, ele mostrou o dedo do meio assim que viu Valentina e parou para falar com ela. "Silêncio, Boris, olha ali." E a jovem apontou na direção dos palhaços. Olhando para eles e achando que era mais uma viagem de drogas na sua mente, e para o desespero de Valentina, Boris gritou: "Venham me pegar, extraterrestres desgraçados." Assim que eles viram a direção de onde estavam saindo os sons, apontaram suas armas. Boris saiu em disparada com a sua moto e com a Valentina na garupa. "Segura, menina. Bora voar." Um dos palhaços puxou o gatilho, lançando um laser que bateu em um galho ao lado da moto. Boris conseguiu desviar a tempo, respirando aliviado. Valentina estava com os olhos fechados. Não queria saber qual o desfecho daquela aventura teria. Mais e mais moradores chegavam perto da geleia no chão, atraídos como moscas para a armadilha mortal jogada pelos alienígenas. Os palhaços pareciam usar botas que aumentavam a velocidade e seguiram os dois até a cidade, saindo daquela trilha estreita e daquela floresta sinistra. A todo momento as gargalhadas dos palhaços eram ouvidas, o que causava irritação nos dois. "Cara, que viagem doida é essa?" disse Boris. Quando eles estavam chegando no centro da cidade, perto da geleia, um dos palhaços finalmente acertou um tiro, pegando em cheio no jovem Boris, que foi evaporado na hora. Os palhaços comemoraram, até verem que a moto estava indo em direção à geleia. Valentina tinha tombado no chão e estava sangrando na testa e no braço. Ela estava também desacordada. A moto saiu deslizando e bateu em cheio na geleia, para logo em seguida explodir, jogando restos para o alto. As pessoas que estavam ali perto correram quando viram a moto, e quando a geleia se despedaçou, pareceram acordar de um transe. Com isso, começou uma guerra generalizada entre os humanos, que eram muitos, contra os poucos palhaços que estavam ali. O ser humano, esse sim merece ser estudado, e um deles, perito em roubos, conseguiu arrancar uma arma do palhaço e matou todos eles, evaporados. Valentina, depois de acordar no hospital, ainda se lembrava das gargalhadas terríveis dos palhaços e do maluco drogado do Boris sendo evaporado na sua frente. Lembranças que a jovem vai demorar muito tempo para esquecer. Um letreiro enferrujado anunciava o macabro retorno do show do palhaço Perninha. Na calada da noite, de madrugada, a névoa densa revelava a silhueta de um decrépito circo esquecido. Luzes débeis piscavam e o barulho da lona rasgada balançando ao vento quebrava o silêncio da noite calma. O circo estava chegando, com a história de um palhaço amaldiçoado, que estava aprisionado em um sorriso horrível e que se alimentava do riso das crianças para sobreviver. O palhaço, sempre que saía de uma cidade, deixava um rastro de maldade e de sangue para trás. Ele espera fazer o mesmo nessa cidade, que ele acabou de chegar e está montando a sua tenda. Sempre trabalhando sozinho. Ele era o único funcionário e ele também era o dono do circo. Pela manhã, o palhaço ligou as trombetas e com sua mini bicicleta saiu percorrendo as ruas e anunciando a grande atração da noite.
Naquela cidade, ninguém estava demonstrando interesse. A única pessoa que parecia ter demonstrado alguma vontade foi o pequeno Steve, de apenas 10 anos de idade. Ele pedia insistentemente que seus pais o levassem na atração, mas eles negaram, para a tristeza da criança. Circo é coisa do diabo. Você deve sempre manter distância dessas coisas. Ainda mais se eles tiverem animais. O circo pede a cocô de elefante, disse o pai do menino, encerrando a discussão. A noite chegou. O palhaço esperava com todas as luzes acesas, chamativas, cintilantes, que alguém se aproximasse. Estava com fome. Precisava se alimentar. Na cidade, Steve, impulsionado pela sua curiosidade, saiu de casa escondido dos pais. Esperou seu pai adormecer na frente da televisão e saiu pela janela da cozinha, se aventurando pelas vielas escuras até encontrar o circo decadente. Risadas medonhas e luzes cintilantes o atraíam como mariposas à chama. Steve olhou para os lados procurando as pessoas. Nenhuma vista. Seria apresentação para uma pessoa só. O palhaço notou que alguém estava se aproximando e começou a montar o seu espetáculo. Queria estar preparado, afinal, o show nunca pode parar. Ao entrar na tenda principal, Steve sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar estava empoeirado, com teias de aranha penduradas nas vigas apodrecidas. Um único holofote iluminava um palco desgastado, onde o palhaço Perninha se contorcia em espasmos grotescos, um sorriso estampado em seu rosto pálido, visivelmente querendo impressionar aquele pequeno visitante. Não tenha medo, minha criança. Finalmente estou tendo um espectador. Venha se juntar à minha brincadeira. Se você conter o riso até o amanhecer, você estará livre. Mas se por um acaso você sorrir, sinto lhe informar, mas vou me alimentar de você. Estamos entendidos? E após a fala, o palhaço Perninha olhou a criança assustada e pensativa. Ela não tinha escolha. O seu destino estava selado. Steve aceitou o desafio. Na escola e com os amigos na rua, ele era conhecido por ser muito destemido, não ter medo de nada e nem de ninguém. Sempre que alguma aventura aparecia, ele era sempre o primeiro a encarar. O palhaço então apresentou uma série de atos bizarros e macabros, cada um mais horripilante que o anterior. Ele equilibrava facas sobre ossos humanos, dançava com uma boneca de olhos vazios e contavam piadas que faziam sangue gelar. Steve se esforçava para conter o riso, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O garoto precisava reconhecer: o palhaço era esforçado. Ao longo da noite, Steve percebeu algo estranho. O palhaço, por trás de sua máscara de horror, demonstrava desespero. Seus movimentos se tornavam cada vez mais frenéticos, e o seu sorriso se transformava em uma careta de agonia. Steve então compreendeu. O palhaço precisava do riso das crianças para se manter vivo. Sem ele, ele morria, condenado a uma eterna noite de tormento.
Mas não se pode confiar em um palhaço e em pessoas estranhas. Além do mais, ele estava em um desafio, não podia perder. Ele pagaria com sua própria vida. Então, ele tentou alegar o palhaço, sem perder o desafio. Ele fingiu gargalhar histericamente, exagerando em caretas e fingindo se divertir com os atos macabros do palhaço. Perninha, confuso e enfraquecido, começou a perder a sua forma. Seu sorriso se desfez e sua pele se tornou pálida como a morte. Em um último grito de angústia, ele se dissolveu no ar, deixando apenas um rastro de pó e o eco de sua risada medonha. Steve, exausto e abalado, saiu do circo ao amanhecer. A luz do sol nascente parecia mais brilhante do que nunca. O circo decadente se desintegrava diante de seus olhos, como se nunca tivesse existido. A partir daquele dia, Steve carregou consigo o segredo do palhaço Perninha, um lembrete macabro da linha tênue que separa a alegria do terror. Em noites de lua cheia, quando o vento soprava entre as árvores, Steve ainda podia ouvir o eco da risada do palhaço, um sussurro sinistro que o acompanhava para sempre. Mas ele sabia que havia vencido o jogo, aprisionando o espírito do mal dentro de uma caixa de madeira, onde jamais ele vai poder escapar.